Boa, amém. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde para quem está vendo ao vivo em casa. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para quem está vendo gravado. Espero que vocês estejam bem. Educados, respondam, por favor. Os não educados, por favor, se manifestem também, façam de contas. Tá? Eu espero que vocês tenham curtido. Curtiram a aula do Gui? Vocês estavam aqui curtindo? Eu queria muito trazer o Gui presencialmente aqui para conversar com vocês, de verdade, assim, seria. Mas é uma coisa que a gente quer ainda para esse ano, tá? Trazer o Gui, trazer a Jana. A Jana viu o vídeo de ontem lá do prédio. A Jana é de Minas Gerais. Ela dava aula no Bernoulli. A Jana que veio para cá também. Vocês tiveram aula também do Samuel de História. Samuel é nosso professor aqui da Sala Pro, tá? Espero que vocês tenham curtido. E assim, só um recado rapidinho. A gente ainda pediu alguns livros de humanas, tá? Então, caso alguns de vocês queiram, cobraram 13 livros apenas. Eu não estou fazendo mais em PDF, só no formato físico. Quem aqui da sala tem um livro? Tem um livro, 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 tem um livro. É bom? É bom, né, gente? Ó, estão dizendo aqui que é bom, tá, pessoal? Então, se você tem online, dá um miguezinho, fala que é bom. E eu e o Samuel estamos fazendo um novo de História do Paraná. Vocês sabem que 20% das questões de história dos vestibulares do Paraná, das estaduais, não da federal, cai História do Paraná. A UFPR, a última vez que cobrou uma pergunta sobre o Paraná foi em 2016. Não quer dizer que não vai cair, quer dizer que caia, mas o EL, o EM, o Unicentro, o Unieste, o EPG, a incidência é muito maior. Então, quem quiser, depois eu mando o oi. Então, ó, na última aula nossa, lá de Sociologia Clássica, a gente conversou um pouquinho a respeito do debate do Marx, na gênese, né, do processo histórico do século XIX, naquilo que a gente entende sobre as relações econômicas, tá? Falei com vocês que o principal debate do Marx é um debate que hoje não tem acontecido tanto, que é o debate sobre o valor da moeda. O principal debate do Marx não é se o capitalismo vai dar errado, se o socialismo... Não é isso. Tá? Não é se o comunismo vai acontecer amanhã. Tipo, a gente vai abrir... Ó, tá vendo aí? Não é isso. O principal debate do Marx é o que é moeda. E o debate sobre moeda também tem muito a ver sobre o debate sobre salário. Isso aparece num texto pequenininho que na UEL é cobrado com muita frequência, chamado salário, preço e lucro. Inclusive, é o que estou colocando para vocês. O subtítulo esse texto é de 1878. Esse texto ele escreve 2 anos depois de um texto que faz uma análise de uma conjuntura política na Alemanha chamada Crítica ao Programa de Rota. E nesse texto é um único texto onde o Marx aborda o que seria possivelmente uma noção de comunismo. Tá? O comunismo não é o debate central de Marx. Tampouco o socialismo, tampouco o capitalismo. O debate é salário e moeda. E nesse texto, o subtítulo é Elementos para uma mais-valia. Correto? Aí eu conversei com vocês um pouquinho na semana sobre as características. Para quem está vendo agora pela primeira vez, ou para quem está vindo agora pela primeira vez, Mavi, tu estava aqui semana passada, Mavi e Julinho, vocês estavam aqui na semana passada? Não? Quando a gente pegou o texto de qualquer questão do vestibular, antes de se matar lá no enunciado inteiro, procura a palavra-chave. Tá? Para quem não entende, a palavra-chave é a característica do autor. Então, se eu penso em Marx, qual é a característica? Manu, né? Manu? Mari, tua primeira vez aqui, você é o Matheus. Mari e Matheus, né? Primeira vez de vocês aqui, só vocês dois. Né? O que é procurar a característica do autor? É como a gente define o autor. Não um conceito. Por exemplo, luta de classes não é uma característica. Entendeu? Burguesia não é a característica. Entendeu? São conceitos, existe característica e conceito. Característica é como que esse sujeito, nesse tempo histórico, se define. Igual eu ler, por exemplo, aquele que escreve Capitães de Areia, da Bahia, da segunda geração, Jorge Amado. É igual ele, Jorge Amado. Né? Então vou lá, cai lá a literatura Jorge Amado. Qual é a característica da segunda geração modernista? É ser regionalista, correto? É conceito isso ou é característica? É conceito ou característica isso? É característica. E a partir disso ele faz a sua literatura. A mesma coisa para a sociologia. Quando você entende isso, você ganha muito tempo na questão. Então, pegou Marx, quais são as características ou palavra-chave? Matéria, que também combina com natureza, que combina com realidade. Tá? A segunda que eu coloquei para vocês, dialética. Dialética combina com contradição, com conflito, com embate. Então, às vezes, não vai aparecer a palavra dialética, mas vai aparecer a palavra contradição. E, por fim, a palavrinha teleologia, que é uma característica. O que quer dizer teleologia mesmo, que eu já não lembro? Como que é?
Finalidade, né? Lá na biologia, vocês aprendem com o Gui, com qualquer professor, o telômero. O que é o telômero? É uma cavidade que tem um fim. Então, a palavra teleologia, né, implica uma noção que caminha para algum lugar. A palavra teleologia, para quem está vendo pela primeira vez, Manu Mari já aprenderam assim, não? Teleologia, noção? Não. Ó, o positivismo é teleológico. O cristianismo é teleológico. Que é a ideia de que vai chegar um destino. A palavra em si é neutra. Teleologia não é positiva, teleologia não é negativa. Para quem vive, ela é positiva ou negativa. Se você é cristão e acredita no fim dos tempos, para você é positivo. Para quem não é cristão, é indiferente. Entende? Se você é positivista e acredita que o avanço da sociedade é consciência com a razão, para você, a finalidade é positiva. Para quem não é, é indiferente. Então, Marx é um autor teleológico, porque ele acredita nessa superação da sociedade. Isso vem muito da influência que o Hegel tem sobre ele. Então, falamos sobre a característica, falamos sobre as influências, sobre o dente de Watson, falamos sobre as características, eu conversei com vocês como que o Hegel influencia o Marx, a questão da dialética, a questão teleológica, como que Feuerbach influencia Marx, a questão do materialismo, o famoso texto A Essência do Cristianismo, tá? Aí eu conversei com vocês infraestrutura e superestrutura, tá? Gente, uma coisa que eu sempre comento com os senhores, né? O Marx está pouco preocupado em saber se você é homem ou mulher, se você é palmeirense ou flamenguista, se você é heterossexual ou transexual. O Marx não está nem aí para isso. O Marx quer saber qual é o lugar que você ocupa na infraestrutura. E quando eu falo de infraestrutura, estou dizendo de economia. Tá bom, Marx? No pensamento do Marx, os indivíduos são definidos a partir da relação econômica. Então, a infraestrutura, tá? Para quem entendeu na última aula, para quem está vendo a primeira vez agora, a infraestrutura, isto é, a economia, define a superestrutura, isto é, a sociedade. É aquela brincadeira que eu faço. Essa parede, ela existe sem esse chão. Esse chão, essa parede não existe sem esse chão. Esse chão independe da parede. Então, a gente vai dizer que o chão é infraestrutura, parede é superestrutura, ou melhor ainda, a gente vai dizer que o chão são as relações econômicas, tá? E a parede de tudo, cultura, sociedade, Estado, tudo mais. E, gente, há um grande equívoco de vocês no vestibular, na parte teórica. Falar que alguém é materialista, invariavelmente as pessoas associam a ser esquerda. Equivocado isso. John Locke, pai do pensamento liberal, é materialista. Por quê? Porque o John Locke entende que as relações dos indivíduos se constituem na natureza. Ó, o Otávio, ele é químico. Demócrito é um autor materialista. Porque o Demócrito, além de químico, é um pré-socrático que quer saber qual é a arqué da physis. Physis combina com natureza, que combina com matéria. E para quem não lembra, a conclusão do TCC do Marx no curso de Direito é sobre Demócrito. O conceito de matéria em Demócrito. Então, cuidado, né? Ser materialista, invariavelmente, não é ser anticapitalista, não é ser antimercado. Adam Smith, que é o pai do pensamento liberal econômico, é materialista. Laissez-faire, laissez-passer. Pega aquele conceito dos fisiocratas de, mano, deixa a economia acontecer. Deixa acontecer. A riqueza é por natureza. Olha essa fala materialista. O Estado é antinatural. Tá? Então, inclusive, o Marx elogia os liberais. O Marx elogia o John Locke, o Marx elogia o Adam Smith. Então, só alguns cuidados para vocês não irem numa certeza numa questão e, mano, cai babão. Tá? E aí, dentro disso, eu conversei com vocês também, e agora eu começo a falar sobre a distinção na teoria dele do que seria salário, preço e lucro, né? E, novamente, Lucas, não está funcionando, cara. Eu não sei o que está acontecendo. Tu quer tentar salvar enquanto eu vou dando a aula aqui? Salário, preço e lucro. Aí, quando a gente fala sobre salário, preço e lucro, o grande debate em Marx é que salário é apenas uma pequena porção da riqueza paga, né? Na análise materialista, que é, inclusive, a questão que eu resolvi com vocês na semana passada. Na análise materialista, por exemplo, o salário é um jogo de troca simbólica. Isto é, aquilo que o indivíduo recebe como salário é uma representação da sua porção de trabalho realizado. Ele vai diferenciar, por exemplo, o que é uma riqueza paga e uma riqueza não paga. Então, o salário é uma parte da riqueza paga. A riqueza não paga, na visão de Marx, não se manifesta ali. Ele dá um nome para isso, né? Ele vai chamar isso de mais-valia. Por exemplo, vamos lembrar um pouquinho
naquilo que vocês aprendem lá nas aulas de história. Um cursinho de vocês, ou aqui com o Samuel. Uma das coisas que vocês aprendem lá na aula de história. Ah, obrigado, mano. Uma das coisas que vocês aprendem lá na aula de história, por exemplo, é em que momento que o salário ele começou a existir. Eu não sei se você é um aluno curioso, mas eu sempre tenho esses questionamentos. A partir de qual momento, por exemplo, a gente vai ter uma palavra surgindo? Em que momento alguém olhou e falou assim: isso aqui é uma cadeira, ou isso aqui é uma câmera, ou isso aqui é uma camiseta. Isso estava naquele debate do Wittgenstein sobre filosofia da linguagem. Salário é a mesma coisa. E quando ele fala a respeito disso, ele vai ter uma distinção, né, uma diferenciação entre o que ele define como preço e lucro, onde preço em Marx, preço é diferente de valor. Tá? Um exemplo, vocês estudam nessa linha. Vocês pagam um valor mensal ou anual. Isso não é o valor da aula, isso é o preço da aula. Não tem como negar isso. Aquilo que eu comentei com vocês, quem não estava na aula, no curso anual, que a aula do Marx é mais longa, assim como todas são mais longas, há um grande liberal chamado Davi Ricardo, no século XIX, da economia política. O Davi Ricardo vai debater o que é de verdade o conceito valor, o que é o valor, o que é a moeda, o que é o valor. Então, o Marx, quando vai escrever esse texto, ele não está refutando ninguém, ele está conversando com o Davi Ricardo. Por isso que vai ter autores como Noam Chomsky, que vai dizer Marx não era socialista. Marx era um intérprete do capitalismo. Independentemente de ser preciosista ou não essa fala, isso diz muito dessa importância que o Marx está dando a esses liberais. Tá? Por exemplo, Marx vai dizer que preço é apenas um valor simbólico. Vou colocar valor pela palavra, tá? É apenas uma quantia simbólica. É um valor simbólico. Sabe quando a gente fala assim, nossa, essa pessoa, cara, é uma pessoa inesgotável. Estar com ela não tem preço estar com você, fulano. Ou seja, a gente não está conseguindo quantificar estar com essa pessoa. Só que preço é uma forma de quantificar de uma maneira bem simples. Porque, na verdade, o valor é o ponto dele. Porque valor é o valor de uso e valor é o valor de troca. Tá? Valor de uso e valor de troca. O valor é a riqueza não paga. O valor é a riqueza gerada. Preço não. Quando ele fala que valor é a riqueza gerada e não paga, ele vai dizer que a mercadoria se divide entre a sua funcionalidade. Por que eu compro um aparelho, que inclusive já tem o 16? Porque ele possui uma utilidade, uma funcionalidade, ao mesmo tempo que ele possui um capital. Lembra de Bourdieu? Lembra de Bourdieu? O conceito de capital de Bourdieu? O conceito de capital de Bourdieu. Tu consegue acertar aqui para mim, Luquinhas? O conceito de capital de Bourdieu fala muito que o capital ele agrega, né? Então, quando eu adquiro uma mercadoria de um status, isso me abre portas, que é o capital social, o capital cultural. Então, isso é o valor de uso, tá? E existe o valor de troca, que é o valor de troca, é a comparação que uma mercadoria se faz em relação a outra mercadoria. Então, um exemplo, né? Em quantos tênis eu preciso trocar para ter este celular? Ou um exemplo que eu sempre dou, que é mais fácil, né? O meu primeiro iPhone, propaganda gratuita, como se fosse importante. Meu primeiro iPhone, ao invés de comprar no Paraguai, um professor falou assim: Biro, grava umas aulas para mim aqui no meu curso. O professor Sander, lá de Pato Branco. Quanto você cobra, Biro? X valor. Fechou. Ó, X valor. Né? Quanto tempo posso dar sua aula, Biro? Por 2 anos. Beleza, Biro. Mas você vai... E, mano, eu sou horrível com tecnologia. Se não fosse os meninos e a Laís, eu tava quebrado. Né? E aí eu vi ele divulgando, tipo, a lojinha dele de celular, de iPhone. Eu mandei mensagem para ele e falei, Sander, quanto que é o iPhone Blau? Ele falou assim, Biro, custa X. Eu falei, Sander, o que você acha? De, ao invés de me pagar, você trocar. Você me dá um iPhone, eu te dou várias aulas. Se a gente for pensar, valeu muito a pena para mim e valeu muito a pena para ele, porque ele pega o iPhone por um valor muito mais acessível daquilo que ele vai vender. E, ao mesmo tempo, o que eu ganharia não me daria condições de comprar ainda aquele iPhone.
Então, eu troquei a minha mercadoria, que é o meu conhecimento, pela mercadoria dele tecnológica. Tá? Então, isso é o conceito de valor de troca. É igual quando os pais de vocês vão vender um terreno, vender um apartamento, e diz assim, aceita-se troca, carro em troca, né? Ou aceita-se carro acima de 100 mil, ou aceita-se terreno de menor valor. Então, o debate dele é em relação a isso. A Carol perguntou, Biro, o que é o conceito de salário, né? Novamente, gente, vocês acham que não, mas isso cai na UEL. A questão que a gente resolveu semana passada foi da UEL. O conceito de salário. Salário é apenas uma pequena parte de valor pago. Salário é riqueza paga. Porque existe uma riqueza não paga. E qual é a riqueza não paga? Resposta, né? Qual o nome? Você que é meu aluno há 40 mil anos, qual é o nome que o Marx dá para a riqueza não paga? Hã? Como? Mais-valia. Entendeu? E como que a gente define mais-valia? Na concepção marxista, mais-valia é a riqueza que não é paga ao trabalhador pelo seu trabalho. Tá? Ô, Biro, então, pera lá. Então, o Marx está dizendo que, tipo, meu pai, que é açougueiro, e o meu tio, que é médico, eles têm que ganhar a mesma questão? Não, gente. O debate do Marx não é sobre. Se tem uma coisa que é muito mal explicada, tanto de quem defende quanto de quem critica, é essa ideia. Todos são iguais. Não é isso. O debate do Marx não é sobre igualdade de remuneração. O debate do Marx é sobre meios de produção. Tá me entendendo? Fala, Luquinhas. Depois, lá para frente, quando a escola de Frankfurt fala sobre perda de aura, ele poderia ser uma perda de valor? Ok. Pergunta muito boa aqui do Luquinhas sobre o Walter Benjamin na escola de Frankfurt. Corrija, qual é o nome correto? Não, não é a escola de Frankfurt. Qual é o nome correto? Ah, tá. Não, raciocínio mental é o quê? É conceito. Como é o nome? Teoria crítica. Então, você que é meu aluno pela primeira vez, eu repudio o nome escola de Frankfurt, que é um vício, tá? Errôneo, correto, teoria crítica. Quer saber como? Como no nosso curso, que eu explico por que muitos de vocês, quando cai Frankfurt falando de natureza, vocês rodam, tá? Mas só a pergunta do Luquinhas, o Benjamin escreve um texto para mim, um texto pra gente, chamado A Obra de Arte na Sua Era de Reprodutibilidade Técnica. É um texto maravilhoso, curtinho, assim, vocês leem numa tacada, né? O que o Benjamin vai dizer? Que antes do capitalismo, qual era a aura da obra de arte? Ela era rara e cara inédita. Então, alguém que mora no interior da França e é semi-analfabeto no século XVI não sabe quem é Mona Lisa. E está na França. O que o capitalismo fez? Transformou isso que era raro, caro e inédito em algo a ser conhecido. Ó, eu já fui na. Para quem não sabe, a Laís me pediu em casamento na Bastilha. Então, estava na França com a Laís e não conseguimos ir no Louvre. Mas eu conheço a Mona Lisa sem ir no Louvre. É isso que o Walter Benjamin está dizendo. Como que o capitalismo democratizou o acesso à obra de arte. Então, qual é a aura? Ela era rara, porque é para poucos. Se é para poucos, é cara, demanda. E automaticamente, por ser rara e cara, é inédita. Ou seja, não existia uma reprodução dela. Tá? Então, ela não tinha valor. Era valor inestimável. E aí, quer ver um exemplo? Pegando o gancho aqui do Lucas, vocês se recordam? A gente está em 2024, né? 2018 ou 2019. Estava tendo uma exposição. Não sei se vocês conhecem um artista ou um colegiado de artistas, ninguém sabe, que é o Banksy. Banks ou Banksy, eu sempre inverto. Conhece? Para quem não sabe, ninguém sabe o rosto dele ou deles. Ninguém sabe o que é. Ou dela, né? Que em tese ele está no masculino, né? Então a gente não sabe. E aí, ele faz uma obra de arte no museu, num teatro, no museu. A pessoa pagou, sei lá, vou chutar um bolo aqui. 2 milhões de libras esterlinas. Pagou. Na hora que paga e mostra assim a tela, que seria a obra, ela já é destruída. Então a pessoa pagou 2 milhões de libras por uma obra que foi destruída em 15 segundos. Isso é a aura da obra de arte. Porque é a primeira vez que isso acontece, rara. Cara, 2 milhões, inédita. Pergunta, quanto vai valer esse quadro quebrado daqui a 20 anos? E outra, quem for fazer igual
vai ser sempre visto como uma mimesis do Benjamin. Tá copiando o Benjamin. Olha o valor aí. Então, automaticamente, se for fazer igual, achando que vai lucrar pra caramba, não vai. É o quê? Exatamente. Quebrou. E é bizarro, porque tem tantas camadas para a gente abordar essa obra de arte que é quebrada, que a gente, inclusive, essa fala do Peterson é maravilhosa. Questiona o conceito de reprodução da obra de arte. Então, sim, mano, quando você fala de valor e o Benjamin vem refutar com a aura da obra de arte, é uma continuidade do debate sobre valor. Gente, de nada adianta você ficar gravar. Então tem que gravar ideologia. Alienação. Ideologia e alienação não são um ponto importante em Marx. São consequências do debate sobre o valor. Tudo bem? De boa? Perfeito? Boassa? Oi, mestre. Tem uma perguntinha aqui do Pet, vamos ouvir. Vocês estão me entendendo? Quanto de 0 a 10 vocês estão me entendendo, juventude? Por favor, quanto de 0 a 10? 10, maneiríssimo. Legal, curto, gosto. Legal. Que bom. Feliz. Fala, meu mano. Ao material, a necessidade de entender as demandas, as premissas sociológicas, e o de troca seria para atender a ideologia, a superestrutura, espaçamento que nós colocamos no estampa, no produto. Ótimo, legal. Que pergunta foda. Pergunta do Pitch muito boa aqui, hein? Se o valor de uso teria mais uma relação pela sua questão mercadológica, mais com a infraestrutura do que com a superestrutura, e se o valor de troca teria mais uma relação com as condições ideológicas, então, por conseguinte, seria superestrutural. Ambos são infraestruturais. Por que ambos são infraestruturais? Porque dinheiro é um valor simbólico. Fred e Otávio, eu fui uma criança, para vocês, como jovenzinhos, eu fui uma criança que quando mudou de Cruzeiro para Real, eu não entendia aquele negócio chamado URV. Não confundia vocês na época, não? Para quem não lembra, o URV é uma moeda transitória que o governo Itamar Franco cria para fazer a transferência do Cruzeiro para o Real. Vocês não acham... E aqui me corrija da matemática, pode me corrigir mesmo, tá? De verdade. Vocês não acham abstrato, quando a gente tem troca de moeda, quanto que uma moeda passa a valer na nova moeda? Por que vocês acham que tem governos ditatoriais e fechados, aqui inclusive ao nosso lado, que vai lá e põe o 0 a mais, tira o 0 a mais a moeda? Percebe o debate abstrato que se tem? Porque uma coisa é a matemática, outra coisa são os números. Matemática é uma ciência, um número é uma ideia. Pitágoras sai para falar isso. Lembra de bater em psicose? Pitágoras. Correto? Se eu falar besteira, você me corrige, pelo amor de Deus. Tá? Então, assim, se a gente está falando sobre a mercadoria, seja ela eu adquirir, seja ela eu trocar, isso é um debate simbólico sobre o valor da mercadoria. Então, ambas são infraestruturais. Só um comentário rápido. Claro. O RV era a unidade real de valor. Né? Isso. Exatamente para traçar o valor real daquilo. Porque na época havia uma inflação, vamos dizer assim, de inércia, que a gente chama, né? Que era uma inflação, era muito galopante, era 80% ao mês. É uma coisa assim, você não consegue acreditar. O preço custava uma coisa, no final do mês já custava o dobro. Até no mesmo dia, né? E aí era uma remarcação. Remarcação, né? E aí foi criado um conceito para tipo, isso aqui vale... quilo de carne vale 10 URVs. Aí, tudo bem, o Cruzeiro pode mudar o valor, mas o 10 URVs vai manter. Então, gela. Aí você mudava o valor da URV. Você mudava o valor da URV. O URV passa a valer tantos reais, mas aquilo ali continua custando 10 URV. Aí ficou todo mundo mudando naturalmente, mentalmente, a referência para a unidade real de valor. Gente, e essa fala, não sei se o pessoal de casa ouviu, essa fala do Fred, ela complementa o Marx. Aqui, ele não precisa ser marxista para concordar. Essa resposta dele é marxista, mas não é só marxista. Essa resposta é do campo da economia liberal política. Gente, quanto a gente não entender que o cara é um cara do século XIX debatendo moeda, valor e salário, a gente vai ficar brigando em Natal. É genial.
Genial. É genial, mano. É genial. A gente vai ficar todo Natal brigando com a família, enquanto a gente entender que o debate dele não é sobre, tipo, o que a gente vota ou deixa de votar. O debate dele, mano, é sobre aquilo que a gente adquire. É básico e como a gente adquire, tá? A definição de valor, né? Quando a gente fala de valor, valor é a soma das riquezas pagas e não pagas. Pagas e não pagas. Para terminar aqui, o conceito de mais-valia, né? Quando a gente fala sobre isso, e o conceito de mais-valia em Marx, aquilo que a gente já conversou na semana passada e eu meio que retorno, onde ele vai dizer que ela pode ser tanto relativa, bem como absoluta. Né? Isso aqui tem caído pra caramba aí nos vestibulares de vocês. Quando que é relativa e quando que ela é absoluta? Ela é relativa quando ela envolve o trabalho dos trabalhadores com a utilização de instrumentos que vão aumentar a produção, facilitam a produção e aumenta a produção. Mas tu tá lá na indústria fazendo o meu trampo, então automaticamente quanto mais ferramentas, quanto mais todo mecânico, maior a produtividade. Então não depende tanto do trabalhador, tá? Fechou? Jamais valia absoluta não, é menos insumos instrumentais e mais ação do trabalhador. Então automaticamente vai ter menos produtividade, né? Pelo tempo, obviamente, a ser feito. Lembre que o concurso da Polícia Militar de São Paulo, a prova da Federal do Rio Grande do Sul, a sociologia na UEL, todas essas três que eu citei falavam do trabalho de Uber como mais-valia absoluta. Tá? O trabalho do Uber, do iFood, mais-valia. O conceito de uberização é mais-valia absoluta. Então, nas discursivas, vocês sempre acabam colocando lá. Tá? Sabia dessa, Mário? Mário, Miguel, Manuel? Sabia dessa? Yudi, sabia dessa, Yudi? Ou não? Sabia? Manu, sabia dessa? Não, da distinção. Então prestem muita atenção, tá? Para acabar, a gente puxar aqui para o Durkheim, para começar o Durkheim, em 1848 a gente tem duas situações acontecendo. De um lado, Augusto Comte escrevendo a Física Social, onde, cara, é muito curioso. Assim, quando eu estava na universidade, eu não dou assim. Eu pego a palavra espírito. Aí eu volto no Hegel, eu volto no Comte, eu volto no Marx, eu volto no Nietzsche. Porque é o espírito da época. Eu volto no Montesquieu. Qual é o nome da obra do Montesquieu? O Espírito das Leis. Só que, olha só que curioso, em 48, que é o curso do Augusto Comte, que é um curso de 22 anos, ele fala o espírito do progresso, 1848. Só que em 48, o Marx fala o espírito rumo da Europa. O espírito do comunismo. Então, percebe como o mesmo momento, eles estão olhando de forma contrastante. Me diga uma característica do positivismo. Universalista, outra. Hã? Teleologia, perfeita. Outra. Só de casa também. Tem uma muito importante, ó. Lembra de Platão? O que é isso aqui? Hã? Harmonia, perfeito. Gente, se a harmonia é um corpo, a harmonia de um corpo tende-se a ser uma coisa orgânica universal, onde não há conflito. Então, Augusto Comte não vai para o campo do conflito. Coloca a característica de Marx. Conflito. Então, ele usa a expressão, quais são os grilhões que vos prendem, né? Tem grilhões aparece aqui para vocês. Deixa eu só vir para cá, para as meninas verem melhor. Termo grilhões aparece aqui para vocês. Claro que eu poderia colocar mais. Fetichismo, exército de reserva, lumpen proletariado, ditadura do proletariado, enfim. Né, como no formato da revisão é mais uma coisa específica. Mas, sobretudo, tem dois grilhões que colaboram para essas questões infraestruturais. E todos esses grilhões são assim. Tem uma alienação. O que é alienação? Um pegado radical, ali, estrangeiro, forasteiro. Se você é evangélico, católico, o apóstolo Paulo fala, eu sou um alien. Eu sou um estrangeiro, eu sou um forasteiro, eu não sou daqui. Eu sou da Jerusalém Celestial. Cala a boca, você nasceu na rua de trás, mas beleza. Né? Você está dizendo que ele não é a alma dele, não é dali. Então, de onde vem a alienação? É o estranhamento da produção. Ora, antes do advento da Revolução Industrial, o trabalhador
cuidava de todas as etapas da produção. Era ele que cortava a lenha, era ele que mandava secar, era ele que cortava, era ele que levava no mercado, era ele que recebia e voltava para casa. Tudo. Com uma lei da oferta e da procura, faz uma coisa só. Então, automaticamente, ele fica estranho ao que ele mesmo produz. A alienação. Então, conceito que, inclusive, ó, pessoal da discursiva, presta atenção, sociologia discursiva. A alienação de Marx está conversando com o conceito de ilusão de Hegel. E está conversando com o conceito do princípio da ilusão lá do Parmênides. Tá entendendo? Tudo bem? Tá. Perfeito. Ok. Só de casa de boaça, né? Tô em mim, né? Estão vivos ainda, né? Daqui a pouco tem química. Ok. Perfeito. Glórias. Tá. A grande questão é que a alienação, ela parte de uma relação infraestrutural, porque ela é econômica. Toda a gente... a alienação, ela é da superestrutura. Não, fica quieto. Nada disso. Se ele pensa a gente pelas relações econômicas, e alienação é uma condição econômica, cuidado na discursiva de você. Eu não sei quem foi, mano. Não sei quantos foram. Mas teve alguns que colocaram alienação e ideologia só na superestrutura. Cuidado, isso é errado. Se a banca pega isso aí, meu amigo, adeus. Numa pontuação de 60, se você errou isso, você vai perder aí pelo menos 12. Tá para 48. E você domina a teoria, você escreve bem. Mas você jogou um conceito fundamental num lugar que não é dele. Tá? E aí a alienação, que está dentro de uma relação econômica aqui na infraestrutura, onde aqui estão os meios de produção, não esqueçam disso, onde aqui a gente tem uma relação onde a infraestrutura define a superestrutura, ela colabora também para a própria ideologia. Fred, vou te abusar muito hoje, mano. Fred também tem formação em psicologia. Tá? À luz da psicologia. Opa. Calma, Rê. Calma lá. A ideologia também se manifesta na superestrutura. A questão é que ela não se origina lá. A questão é a origem, não a manifestação. Fred, quando? Que termo na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, que seja, a gente usa para falar da não possibilidade das pessoas mudarem de ideia ou mudarem de pensamento. Não possibilidade. Tipo, não pode. Tipo, não pode, você não pode. Aqui você não pode pensar assim. Tipo assim, olha, filho, você tem que manter a religião dos pais. Tá? Repressão. Legal. Então, vamos conversar um pouquinho, porque repressão cria culpa. E aí, esse recalque são os tiques que vocês têm, sabe? Então, beleza. Recalcar ou reprimir. Exato. Né? E tá recalcado lá ao ponto de você nem lembrar. Por isso que você não nomeia, porque é inconsciente. Inconsciente é o que a gente não nomeia. Tá vendo? Vocês achavam que eu blefava na aula de Freud, né? A gente tem um psicólogo aqui, ó. Eu não blefava, tá, gente? Tá? Eu li as obras escolhidas, eu li o campo da interpretação dos sonhos, enfim. O grande ponto é que se o indivíduo ou os indivíduos não podem mudar, Marx chama isso de ideologia. E se tem uma obra que fala disso, para você que... Ó, eu ensino também a UEL Cobre Ideologia. Qual é a obra de Marx que fala sobre ideologia? Ideologia alemã. Como que o Marx define ideologia? Falseamento da realidade. Minha molecada é boa, né? Pentecostal, essa molecada. O que é o falseamento da realidade? Já chega em você, Juzinha, já chega em você, Rê. O que é o falseamento da realidade? É a negação do presente com vistas a um futuro. Eu nego o presente. Eu nego. Por isso vem uma famosa frase do Marx, inclusive no texto de Ideologia Alemã, que é: as ideias de uma época... Opa, ideia está onde? Está na infraestrutura ou está na superestrutura? Infra-super, ideia. Infra-super, ideia. Ideia é coisa abstrata.
Lembra que é isso que rompe com Hegel. Então, a ideia está na infra ou está na super? Boa, Rê. Onde está, gente? Onde estão as ideias? Na super. Na super. A frase é: as ideias de uma época são as ideias da classe dominante. Então, o conceito de ideologia é aquilo que é permanente. Por exemplo, né? Não tem nem pra falar frente de Fred, Otávio, de vocês, mas toda vez, gosto de conversar, bom, toda vez que alguém vai dar uma aula de Marx, e aí vem um pai e diz: poxa, Fred, tu tem um professor estudando Marx. Isso é ideologia. Pera lá, pera. Ideologia que é algo vigente. Tá entendendo? É aquilo que é algo vigente. O conceito de ideologia ele é mal empreendido. As pessoas entendem ideologia como conjunto de ideias. A questão ideológica está atrelada exatamente ao tempo histórico material. Como é que os homens medievais se pensavam? Não é por uma relação de culpa, repressão e Deus? Qual era a relação econômica? Senhor servo. A história da humanidade vai dizer, é a história da luta de classes. Aí ele continua, né? Servos e senhores, escravos e livres. Tá? Então, aí sim, aí a ideologia se manifesta no campo superestrutural. Então, para ele, o Estado pertence à ideologia. Para ele, o Estado é burguês. As leis são burguesas. A religião ela é burguesa. E assim vai sucessivamente. E aí, voltando aqui no Lucas, por que a pergunta do Lucas é feliz? Por que a fala do Peterson é feliz? Porque quando vocês dois falam de aura, de reprodução, e você fala a questão específica, por exemplo, se o valor de uso, o valor de troca está se manifesto, a escola de Frankfurt está falando, teoria crítica, perdão, tá, quase que eu me auto-saboto aqui, está falando da ideologia na cultura. Por isso que surge o conceito indústria cultural. Tudo bem? Bom, tem duas perguntinhas aqui muito boas. A alienação seria o afastamento das características humanas pelo trabalho? Sim. Uma coisa que a UEL pode fazer, tá? Pô, se a alienação é como o trabalhador, ele faz só uma parte da produção, qual é o conceito da economia do Adam Smith e da sociologia do Durkheim para falar do trabalho, corpo, onde cada um cumpre sua função? Como? Divisão? Como? Social trabalho. Então, olha mais uma informação para você. A alienação de Marx está conversando com a divisão social do trabalho com Emile Durkheim. Bino, na discursiva tem que fazer isso? Não, pelo amor de Deus. Suas discursivas tem que ser técnico, teórico. Às vezes vocês confundem a discursiva com a redação e acho que tem que falar do mundo em 10 linhas. Não tem como. Então, escota o conceito. Você só vai para outro conceito. Contou o primeiro conceito e você exauriu. Tá? Bom, de boa? Tranquilo? Bom, eu termino aqui com a figura do Gramsci. Tá? Gramsci. O Gramsci caiu na UEL uma vez. Só. Mas aqui, alguém aqui vai fazer a prova da UEM? UEM 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai fazer minha UEM ou não? Não? Tem as minhas no online? Uma galerinha no online. UniOeste. Vou lá, né, Didi? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, pois bem, o Gramsci cai pra caramba na UEM no Oeste. O UEL uma vez. Eu não vou dizer, cai pra caramba, não. Se você quer fazer só o UEL, relaxa. Vou fazer o UEM no Oeste, ele vai cair. Gramsci tem dois conceitos bem rápido para vocês. O Gramsci inverte a ordem da importância da infraestrutura para a superestrutura. Se o Marx dizia que a transformação econômica ou a superação do capitalismo, igual a gente conversou na última aula, seria na infraestrutura, né? Então não é um partido de esquerda ganhar a eleição. Tá ligado? Não é isso que faz o modo de produção socialista se manifestar. Para Marx não é debate político, é debate econômico. O Gramsci vai dizer o contrário. Para o Gramsci, tanto a infraestrutura, bem como a superestrutura, ele coloca em pé de igualdade. As duas são importantíssimos para o processo revolucionário acontecer. Então, a superestrutura, inclusive, pode influenciar na superestrutura.
E disso veio o conceito do Gramsci, muito conhecido, inclusive que o Olavo de Carvalho, para quem gosta dele, ele dizia muito sobre o Gramsci. Porque o Gramsci dizia a importância de ocupar espaços na superestrutura. Como? Partidos, universidades, movimento sindical. Isso vem um conceito chamado intelectual orgânico. Ah, tem a ver com organicidade de Durkheim? Nada a ver. Nada a ver. Então, um sujeito da Igreja Católica, por exemplo, não sei se você sabe, mas a Igreja Católica, no finalzinho dos anos 70 e no começo dos anos 80, fundou movimentos de esquerda. Comunidade de base da Igreja Católica, a SEBRES. Então, você imagina a Zilda Arnes, por exemplo. Ela é uma intelectual orgânica. Ela era uma mulher católica que estava envolvida em movimento social de trabalhador. Em Maringá tem um padre chamado Padre Leomar. Todo candidato de esquerda é Padre Leomar, tinha que tirar foto, assim. Intelectual orgânico. Por quê? Porque ele vai ter uma influência, uma aderência sobre o lugar em que ele tem seguido. Vivos? Viu? Oi, querido. Esse intelectual orgânico seria como uma espécie de capital simbólico para Bourdieu? Nossa, moleque, essa pergunta foi boa. Caceta, Lucas. Inspirado, hein? Vou mandar você lavar a louça mais vezes. Ô, louco. Você veio inspiradinho hoje? Eu não parei de hoje, Otávio. Pergunta boa aqui do Lucas, se um intelectual orgânico seria visto na perspectiva de Bourdieu como um capital simbólico. Se você perder a aula de Bourdieu, foi a nossa segunda aula, né, de revisão. Sala Pro, foi a segunda. Tu viu? Chegou a ver, não? Foi a primeira vez que você veio, em verdade. Segunda semana da revisão Salinho e da Sala Pro. Tá? Capital simbólico é aquele capital abstrato, sim. Por quê? Porque o capital, necessariamente, é o valor de troca, né? Às vezes ele não tem poder aquisitivo de troca, mas vai ter o poder da sua abstração social. Tá? Fechou? Ó, vou parar a gravação agora com vocês. Intelectual orgânico, claro, Dudu. Intelectual orgânico é o intelectual, o sujeito ativo que se manifesta dentro de uma instituição para influenciar outros no processo revolucionário. Tá? Vou dar uma pausa só de 2 minutos para parar a gravação e começar de filosofia. Aí eu vou passar para daqui a pouco para o Carcaça e para o Otávio. Mano, vocês vão ter uma aula de química foda. Pode falar palavrão. Pode falar assim, palavrão fofo. Tá? Gente, ó, 2 minutinhos só para molhar a garganta. Vou falar de um assunto que cai demais em filosofia na UEL, no Enem e na UEM. Tá? Pelo amor de Deus. Vocês têm